Olá, professores. Sou Thaís Castro, PCNP de Ciências, da Diretoria de Ensino de Taubaté, e hoje venho conversar com vocês um pouquinho sobre o ensino híbrido. Qual o objetivo dessa nossa conversa? Compreender, analisar e refletir sobre a abordagem do ensino híbrido para auxiliar na elaboração do plano de aula, visando o desenvolvimento das habilidades do currículo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem do ensino híbrido e não sobre a metodologia do ensino híbrido, porque o ensino híbrido ele traz várias outras metodologias que podem ser desenvolvidas dentro dessa proposta. Vamos entender cada uma dessas metodologias. Então, para início de conversa, a gente sabe que nem todos os estudantes aprendem da mesma forma utilizando o mesmo método. Então, como que a gente faz para atender a necessidade, as especificidades desses nossos grupos de estudantes? A gente usa as possibilidades que o ensino híbrido traz, né? Então, vale ressaltar aí que o ensino híbrido ele é uma mistura de metodologias que vai impactar tanto a ação do professor em uma situação de ensino, quanto a ação dos estudantes em situações de aprendizagem. O ensino híbrido ele é caracterizado pela personalização, pela possibilidade de inclusão, por ser uma abordagem dinâmica que possibilita o desenvolvimento de projetos, que estimula a autonomia do estudante, que trabalha interdisciplinarmente, possibilita uma aprendizagem coletiva, permite a flexibilização dos conteúdos, tudo isso através, com o apoio, com o suporte de ferramentas digitais. Então a gente tem que ter o foco no quê? Na personalização desse ensino, do processo de aprendizagem desse nosso aluno. Então a gente tem que sempre lembrar, que é importante colocar o aluno como protagonista do processo de aprendizagem dele. Os recursos digitais que nós podemos utilizar para o desenvolvimento de uma abordagem, de ensino híbrido, é importante a gente lembrar que esses recursos eles são meios, que vão desenvolver as habilidades e a inclusão desses conhecimentos adquiridos pelos estudantes, tudo dentro do ritmo e tempo de cada um deles. É possível ainda trabalhar com as trilhas, didáticas, roteiros de atividades, sequências didáticas. O que são essas trilhas? É a interação do conhecimento dos estudantes e o desenvolvimento dessas habilidades. E a partir dessas trilhas, a gente tem o quê? A gente tem as evidências de aprendizagem. E fazendo uma análise dessas evidências de aprendizagem, que seria o desempenho que esse aluno vem mostrando a partir no decorrer dessas trilhas, a gente consegue analisar o perfil de cada um deles e potencializar a aprendizagem da nossa turma, pensando que na personalização desse ensino. Então a gente percebe que a prática reflexiva, tanto da metodologia que eu estou utilizando, quanto do desempenho do meu aluno, ela é importante. Então eu preciso acompanhar toda a trajetória desses estudantes para entender as necessidades que eles apresentam e então propor sugestões, de atividades ou de ações a serem desenvolvidas por ele para tentar sanar aquela dificuldade que ficou evidente, durante a avaliação. Então, o processo de reflexão e avaliação é muito importante levar em consideração no plano de aula. Pensando no ensino híbrido, é importante que a reorganização do tempo e do espaço ela aconteça, e é importante também levar em consideração esse novo papel do professor e do estudante. O professor como mediador e o aluno, o estudante como protagonista. O ensino híbrido, ele é caracterizado por momentos online e offline, com atividades que podem ser desenvolvidas presencialmente ou à distância e individualmente ou em grupo. Os recursos que possibilitam, o desenvolvimento de uma abordagem visando o ensino híbrido são as pesquisas de campo, leitura de texto e desenvolvimento de exercícios, a utilização e o apoio de algumas ferramentas digitais, promover debates e orientação de estudo,
promover atividades do tipo maker, mão na massa, para que o aluno realize um experimento, desenvolva um protótipo, realize um podcast, um vídeo, enfim, aí fica a seu critério de usar a imaginação e propor, né, sempre algo inovador, sempre algo estimulante para os seus estudantes. E é possível também a gente desenvolver projetos interdisciplinares. Então, para a gente entender quais são as metodologias que estão inseridas no ensino híbrido, eu trago aqui um vídeo curtinho, rapidinho da CIEB, que apresenta para a gente como é que pode ser desenvolvida, por exemplo, uma das metodologias conhecida como rotação por estações. Um exemplo de prática pedagógica inovadora é a rotação por estações. Ela é uma prática de ensino híbrido em que o professor elabora experiências que favoreçam o dinamismo das atividades e o desenvolvimento da colaboração. O educador organiza os grupos de trabalho de acordo com as necessidades dos estudantes. Nas estações, são realizadas atividades em que os alunos compartilham descobertas e aplicam conceitos, incluindo as tecnologias digitais em pelo menos uma estação. Por exemplo, os estudantes do sexto ano estão estudando o sistema nervoso. A educadora prepara 3 estações em aula. Em uma primeira estação, há laptops com um aplicativo que permite identificar as características do cérebro humano. Na segunda, os estudantes devem pesquisar em livros a diferença entre movimentos reflexos e voluntários. Por fim, em uma terceira estação, os estudantes debatem sobre um assunto que envolve o estudo do tema. Ao longo da aula, os estudantes passam pelas 3 estações. Uma outra possibilidade de metodologia do ensino híbrido é a sala de aula invertida. Como vocês, puderam perceber, tanto a rotação por estação quanto a nomenclatura sala de aula invertida, ela sugere algumas possibilidades. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa metodologia da sala de aula invertida. Um exemplo de prática pedagógica inovadora é a sala de aula invertida. Ela é uma prática de ensino híbrido em que o conteúdo é apresentado previamente ao estudante. Assim, ele se prepara e fornece informações para que o professor estimule atividades colaborativas e reflexivas em sala de aula. Dessa forma, ele considera que os alunos estudaram antes e pode utilizar o tempo de aula com foco em realização de atividades, e não mais apenas na apresentação de conteúdos. Por exemplo, o sexto ano está trabalhando com o tema de visão celular, e o educador recomenda que assistam antes da aula 2 animações em vídeo que introduzem os conceitos de mitose e meiose, bem como um quiz. Ele posta os materiais em um ambiente virtual de aprendizagem e sugere que os estudantes façam registros das dúvidas em um documento digital para discussão com a turma em sala na próxima aula. Então, para que essas metodologias elas possam acontecer em sala de aula, é importante que você, professor, conheça a proposta do currículo, conheça as habilidades que estão previstas para aquele bimestre, as habilidades que foram elencadas como essenciais, conheça o perfil da sua turma para então conseguir construir um plano de aula, um roteiro de estudo apropriado para a realidade que você está trabalhando, né? E é importante conhecer também as ferramentas que o Centro de Mídias oferece para a gente conseguir desenvolver essa abordagem, pautada no ensino híbrido. Quando eu mostrei para vocês aquele organograma, das possibilidades do que permeia essa abordagem no ensino híbrido, a gente falou da questão da personalização do ensino. Então, vamos entender um pouquinho mais como funciona essa proposta de ensino personalizado. Um exemplo de prática pedagógica inovadora é o ensino personalizado. O ensino personalizado consiste na utilização de recursos digitais para acompanhamento e avaliação contínua dos alunos, de forma a coletar dados que, por sua vez, auxiliam o professor na elaboração de percursos personalizados. A partir da análise dos percursos de aprendizagem de cada estudante, o professor identifica necessidades e avanços utilizando recursos educacionais digitais e propõe atividades pedagógicas personalizadas. Por exemplo, a educadora do terceiro ano está utilizando uma plataforma educacional de matemática para trabalhar com adição e subtração. Ela observa, por meio de análise dos resultados dos últimos exercícios, que
que os estudantes têm diferentes desempenhos nas habilidades relacionadas ao numeramento. Usando a plataforma, ela prepara exercícios individualizados para cada aluno ou grupo de alunos com dificuldades semelhantes. Para os que têm mais dificuldade, ela consegue preparar roteiros que trabalhem abordagens diferentes dessa habilidade, incluindo jogos. Para aqueles que já atingiram os objetivos esperados, ela consegue entregar roteiros mais desafiadores. O que a gente consegue perceber aí? Que a questão do conhecimento do perfil da turma é importante, a coleta dessas evidências da aprendizagem dos estudantes é muito importante. Então, tá sempre avaliando o estudante dentro desse processo de aprendizagem e avaliar a metodologia que eu estou, abordando para que essa aprendizagem aconteça é muito importante. Então, a avaliação, do professor e a avaliação do aluno dentro desse processo de ensino-aprendizagem é primordial para que a gente possa pensar numa proposta de personalização de ensino, tá? Então, dessa forma, o papel do professor é desafiar e provocar esse aluno, fazer a mediação dessa aprendizagem, estimular as relações dentro da turma para que a aprendizagem coletiva aconteça, organizar e orientar os processos de estudo junto aos estudantes. Então, é muito importante deixar bem claro para os alunos, para a sua turma, quais são os objetivos daquela aula, quais são as propostas que são trazidas, que são colocadas para cada exercício que foi escolhido. Então, toda essa aula ela tem que ter uma intencionalidade e isso tem que estar claro para o aluno, para ele saber qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada. E ele entender também esse trajeto que ele vai fazer, esse caminho que ele vai ter que percorrer, tá? Então, é muito importante deixar isso bem claro para os alunos, para os estudantes. Então, para que a gente consiga desenvolver essa proposta, do ensino híbrido, a gente tem alguns recursos, alguns materiais de apoio. Então, nós temos aí o Centro de Mídias, o CMSP, que vocês já conhecem. O Fábio fez um vídeo explicando sobre as novas funcionalidades. Se você não assistiu ainda, recomendo, após esse vídeo, assistir ao vídeo do Fábio, porque ele traz todas as novidades que o Centro de Mídias possibilita para que a gente tenha esses dados das evidências da aprendizagem dos estudantes, para que a gente possa, então, planejar essas aulas e essas trilhas de aprendizagem para os nossos estudantes. Temos um outro recurso também, que é o Currículo Mais, que é uma plataforma com diversos objetos de aprendizagem que podem ser utilizadas por vocês, professores. Temos a plataforma Google Classroom, que já é conhecida por muitos professores, que a gente já vem utilizando desde o ano passado, que é a sala de aula online. Temos aí uma plataforma importante, para essa proposta do ensino híbrido, que é o YouTube, Então, lá a gente encontra o canal do Centro de Mídias, onde a gente tem acesso às aulas que foram apresentadas no Centro de Mídias, as aulas que estão disponíveis no repositório, nos conteúdos integrados. Então, a gente tem bastante possibilidade dentro dessa plataforma. Temos aí também a Khan Academy, para quem não conhece, recomendo entrar, dar uma olhada lá e ver como é que funciona, porque é uma plataforma que pode apoiar muito o trabalho de vocês, onde você consegue encontrar todo o material pautado na BNCC. Então, são materiais que você consegue linkar com a sua proposta de aula, tá? Vale a pena conhecer e apresentar aos alunos também que ele tem uma dinâmica bem interessante aí de pontuação, É uma aprendizagem voltada também meio que para essa questão da gamificação do aprendizado, onde os alunos percorrem trilhas, ganham pontos, ganham insígnias, enfim, ele vai evoluindo dentro do processo de aprendizagem nessa plataforma. E tem também aí o site da revista Nova Escola, onde você encontra alguns planos de aula, que você pode usar
para usar como apoio para o desenvolvimento do seu roteiro, né? Então tem algumas sugestões bem interessantes e todas elas pautadas na BNCC. Então dá para ter uma conversa legal aí junto com o desenvolvimento do currículo. Pensando agora nas informações que estão disponíveis no Centro de Mídias, eu trago algumas orientações para vocês. É importante que você faça o acompanhamento das habilidades, né, que serão desenvolvidas no Centro de Mídias ao longo da semana para cada ano série, através do repositório e da programação que está disponível no site. É importante também que você faça um mapeamento das potencialidades e as dificuldades dos estudantes em relação a essas habilidades que você, né, identificou que serão trabalhadas ao longo da semana, para que então, durante o trabalho presencial ou remoto com os estudantes, essas habilidades, o desenvolvimento dessas habilidades estejam em sincronia com as aulas do Centro de Mídias. Então, é importante para que nesse planejamento você pense nas especificidades da sua turma. Então, trago aqui uma sugestão, né, para usar essas aulas do Centro de Mídias como uma ferramenta desse modelo híbrido de sala de aula invertida e também como uma possibilidade de fonte de pesquisa dos estudantes. E ainda fazendo uso dos conteúdos integrados que estão disponíveis também no site do Centro de Mídias. E eles podem contemplar o quê? As aulas presenciais e remotas, pode ser utilizado como trabalho de compensação de ausência, né? E também como atividade de forma geral durante o percurso de aprendizagem. Então fica aqui uma sugestão para vocês pensarem nessas propostas que foram apresentadas hoje e planejarem a próxima aula de vocês. Então, para isso, é importante, né, que vocês analisem o quadro de habilidades essenciais e a programação do Centro de Mídias para a semana que vai chegar e identificar uma aula que aborda a habilidade pretendida, né, por você a ser trabalhada. Após isso, acesse o repositório de vídeos para buscar o material referente a essa aula e analise-o a fim de entender as comandas a serem direcionadas aos estudantes. Após essa análise, você, né, precisa elaborar uma atividade diagnóstica, então realizar uma atividade diagnóstica para levantamento dos conhecimentos prévios dos seus estudantes e, posterior a isso, tabular esses resultados para daí então planejar a sua aula. Então vamos pensar numa situação. Eu fiz todo esse caminho, eu vi a programação, vi quais são as habilidades a serem trabalhadas, entrei no repositório, selecionei o material de acordo com aquela habilidade, preparei uma avaliação diagnóstica e apliquei essa avaliação diagnóstica na minha turma. E os resultados que eu tive foram: para a turma A, 25 estudantes acertaram, 5 estudantes erraram e 2 estudantes não entregaram a avaliação diagnóstica. Na turma B, 16 estudantes acertaram as questões que foram apresentadas na avaliação diagnóstica, 13 erraram e 1 estudante não entregou. Então, de que forma eu posso usar as aulas do Centro de Mídias a partir desses resultados da minha atividade diagnóstica? Eu posso utilizá-las para retomar o conteúdo que eu identifiquei que ficou em aberto, houve uma lacuna aí, né, para minha turma, ou então eu posso utilizá-lo para complementar a minha aula, para aprofundar uma habilidade, ou então, durante as aulas síncronas, fazer intervenções pontuais no chat, para daí dar encaminhamento às aulas, né, e o desenvolvimento de outras habilidades que estão linkadas com essa proposta da aula, tá? Então fica aqui uma sugestão para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ensino híbrido, para vocês terem, né, inspirações aí para poder desenvolver o plano de aula de vocês. Então tem o site da Lilian Bassic,
e eu selecionei uma reportagem, né, uma postagem especial sobre a inovação na educação. Então, ela aborda bem o tema do ensino híbrido, traz mais a fundo, né, sobre a temática. Temos também o canal no YouTube, né, sobre o ensino híbrido. Coloquei aqui também uma reportagem da revista Nova Escola, falando sobre o ensino híbrido e as possibilidades, né, de modelos para se desenvolver essa abordagem. E 2 links do CIEB. Um, que é um e-book que fala sobre as práticas pedagógicas inovadoras, e o último link é uma autoavaliação das competências digitais dos professores. Vale muito a pena fazer essa autoavaliação para verificar qual é o seu nível de competência em relação a essas questões digitais, né? E é interessante porque a partir do resultado que você tem nesse teste, ele te oferece algumas trilhas de aprofundamento, de conhecimento, de retomada de conhecimento, retomada de conteúdos. Então, vale a pena dar uma passeada nesses canais e saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre o ensino híbrido. Até a próxima, pessoal!